Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo é a segunda parte, da aula sobre propriedades periódicas. A primeira parte é sobre raio atômico e agora a gente vai falar sobre uma segunda propriedade que é a energia de ionização. Eu vou começar semelhante à aula anterior, vou dar alguns toques, algumas indicações de estudo e aí a gente parte para o assunto. Bom, a primeira coisa é que vocês precisam ter uma tabela periódica em mãos. Precisa conhecer as principais partes da tabela, como que eu localizo período, família, elementos representativos de transição. Então, conhecer a tabela periódica é essencial. Novamente, coloquei uma tabela aqui para que vocês tenham uma noção. A gente tem ali os elementos representativos nas famílias mais altas, os elementos de transição nessa parte mais baixa ali, parte rosinha da tabela, metais, ametais. Então, tem que ter uma certa noção da tabela periódica. Bom, as propriedades periódicas são aquelas que se repetem, crescem ou decrescem de acordo com o número atômico, então precisa verificar qual é o sentido de crescimento dessa propriedade de acordo com as características do átomo, com o núcleo, carga nuclear e etc. Bom, a gente está aqui falando das propriedades mais importantes e hoje, nesta aula, o foco vai ser a energia de ionização. Lembrando que o raio atômico é importantíssimo, o raio atômico dá a base para entender as demais propriedades e é essencial entender primeiro todas as características relacionadas ao aumento, diminuição do raio. Bom, considerando então que vocês já estudaram o raio atômico, o raio ônico e já compreenderam, a gente vai partir então para a energia ou potencial de ionização. A definição é importante, diz o seguinte: é a energia mínima necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Isso, gente, é a definição. Para que aconteça a medida da energia, é assim que é feito o processo. Você transforma aquela substância, aquele material em gás, você fornece uma quantidade de energia determinada ali e essa energia vai ser suficiente para remover elétrons desse átomo. Essa energia, como todas as energias, a gente costuma medir em Joule, que é a unidade do Sistema Internacional para energia. Em alguns casos também se utiliza o electron-volt, tem uma definição para electron-volt, não é necessário se preocupar com isso agora. É mais comum que a gente encontre Joule nos exercícios, então é energia. Costuma se medir em Joule ou em quilojoules, quando é muita energia, que é o que a gente vai ver bastante de agora em diante. Apareceu o electron-volt, não se preocupe, muitas vezes o electron-volt vai ser representado assim, ó, um elétronzinho, volt, V maiúsculo. É só uma outra medida, uma outra maneira de medir energia, certo? Então, vamos pensar no processo. O que está acontecendo? Eu estou mostrando para vocês uma representação de um átomo. Esse primeiro átomo tem duas camadas. Eu representei 2 elétrons, que são essas bolinhas amarelas, na primeira camada e um na segunda camada. Camada K, vou colocar assim, camada L. O que vai acontecer quando esse elétron receber energia? Bom, os elétrons vão receber energia externa do tipo calor, luz. Então, essa energia ela vem de fora, vai ser recebida pelo átomo. Esses elétrons vão ficar excitados. E esse elétron especificamente, que eu estou representando aqui, ele vai receber uma quantidade de energia não suficiente para pular para a próxima camada. Ele poderia saltar para a camada mais externa. Mas se essa energia for suficientemente alta, for uma energia com muita potência ali, essa energia será capaz de arrancar esse elétron. Então, essa flechinha, esse raiozinho verde que eu coloquei aqui, representa uma energia externa que está sendo fornecida para esse átomo e essa energia está sendo capaz de arrancar o elétron aqui, ó, da sua camada de valência. Detalhe, os elétrons mais internos, eles também podem receber energia, mas o elétron que vai ser arrancado, ele está na camada de valência, ele está mais exposto, vai receber essa quantidade de energia e vai ser arrancado. Então,
é aqui que entra a equação. Olha, supondo que esse átomo seja de uma substância X, né? Que substância? Carbono, hidrogênio, uma substância X. Esse átomo recebeu uma quantidade de energia, essa quantidade de energia foi alta o suficiente para arrancar o elétron. Então, ó, recebeu energia, aqui medida em joule, né? Essa energia foi absorvida e o elétron saltou para tão distante que acabou sendo removido. E aí o átomo, ele deixa de ser o X apenas, ele passa a ser o X+, que é um cátion. Então, esse átomo passou a ser um cátion e o elétron que está sendo liberado aqui, que está sendo, né, removido, a gente representa aqui do lado direito da seta como produto. Então, o que está dizendo essa equação? Que o X, esse G é de estado gasoso, recebeu uma quantidade de energia que foi suficiente para arrancar o elétron, e aí ele se transformou em X+, e olha o elétron que foi embora. Ó, esse elétron foi o elétron arrancado. O que aconteceu aqui foi que esse era o único elétron da camada L, essa camada, então, deixou de existir, e aí eu tenho um novo átomo. É como se fosse o X aqui, né, teve uma quantidade de energia enorme entrando, e agora eu tenho o X com um sinalzinho de mais, porque ele perdeu um elétron. Então, energia de ionização é a energia que eu utilizei para arrancar esse elétron. Essa aqui é a energia de ionização. Bom, vamos pensar agora, né, não num átomo X qualquer, mas em átomos conhecidos, átomos de substâncias que nós temos ali na tabela periódica, por exemplo, o sódio e o hidrogênio. Foram os dois casos aqui que eu escolhi para exemplificar. O que nós temos aqui? O átomo de sódio. O átomo de sódio tem 3 camadas. E essa informação veio de onde? Da tabela periódica. O sódio é um átomo que está no terceiro período. Vou colocar as camadas dele aqui representadas. Ó. Ele tem 2 elétrons, na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. Então, 11 prótons aqui, esse é o átomo de sódio. Do mesmo jeito aqui, também vou representar o átomo de hidrogênio, que é um átomo que só tem um elétron, camada K, um elétron. Então, se nós fôssemos fazer desenhos, não sou boa de desenho, vocês sabem, mas vou tentar fazer aqui, ó, núcleo, 1, 2, 3 camadas. E aí, tá cheio de elétrons aqui, os 11 elétrons do sódio. Mas eu vou deixar em destaque o elétron da camada de valência. Vou fazer a mesma coisa para o hidrogênio, só que o hidrogênio, núcleozinho aqui, eletrosfera, um único elétron. Vou deixar esse elétron em destaque aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer o processo de ionização, eu vou fornecer energia para esses elétrons da camada de valência. Então, ó, energia vai ser dada aqui e esse elétron vai ser arrancado. Agora, vamos pensar o que mantém esse elétron unido ao átomo, né? Bom, vamos lembrar que o núcleo, ele contém prótons. Então, a carga positiva presente no núcleo atrai os elétrons todos, né? Não só esse que está em destaque, todos os elétrons do átomo estão sofrendo atração pelo núcleo. E, no momento que eu dou energia, ela tem que ser o suficiente para superar essa atração do elétron pelo núcleo para que ele seja arrancado. De acordo com medidas tabeladas, né, eu não inventei esse dado, eu procurei numa tabela, ninguém precisa decorar valores, mas se eu oferecer 494 kJ de energia, eu vou conseguir arrancar esse elétron do sódio. Bom, para fazer a mesma coisa com hidrogênio, eu vou precisar de 1.310 kJ. Por que eu preciso de muito mais energia para arrancar elétrons do hidrogênio do que do sódio? Porque o único elétron do hidrogênio está muito mais próximo do núcleo. A atração aqui, ó, a interação entre o núcleo e o elétron é muito mais forte, está próximo. Então, aqui eu preciso de uma energia mais intensa para poder arrancar esse elétron. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, maior será a atração desse núcleo por esse elétron e mais difícil será
arrancar o elétron do átomo. Mais difícil será ionizar o átomo. Eu preciso de uma energia maior. Comparando o raio, tanto aqui do hidrogênio, né, e do sódio, vocês vão ver que quanto maior o raio, caso do sódio é o raio grandão, vai ficar mais fácil de arrancar o elétron, eu preciso de menos energia. Quando o átomo é pequenininho, no caso do hidrogênio, do hélio, átomos menores vão atrair bastante os seus elétrons e a energia para arrancá-los será maior. Então, quanto maior o raio, caso do sódio aqui, menor será a energia de ionização. E quanto menor o raio, caso do hidrogênio, né, raio inverso, maior será a energia necessária para remover o elétron. Quer dizer que para fazer comparações utilizando a energia de ionização, o essencial é saber raio atômico, né? Tem que saber qual átomo é maior para poder comparar. É óbvio que esses valores aqui, como já disse, são tabelados, eu peguei numa tabela, não decorei. Eu posso representar tudo isso que eu escrevi aqui do jeito que está do lado direito aqui nas representações azuis. Então, olha só, aqui a energia de ionização está aqui junto com os reagentes, né? Eu estou dizendo que eu pego o sódio, ele recebe 494 kJ de energia, se transforma em sódio mais. E aqui do lado direito, na representação azul, eu estou dizendo a mesma coisa. É só uma outra notação, é uma outra forma de representar a mesma coisa. Eu tenho o Na, sódio gasoso, se transformando em sódio mais, perdendo seu elétron, e aí eu escrevo a energia de ionização aqui na frente. Tanto faz, as duas representações estão corretas e são muito usadas, certo? Bom, e o que acontece quando a gente faz um átomo com perder vários elétrons e se transformar num íon polivalente, uma carga maior que 1? Bom, peguei o magnésio como exemplo, mas poderia ser outro átomo da tabela periódica. O que eu estou dizendo com essas equações? Eu estou dizendo que o magnésio neutro, sem carga, se transforma em magnésio 2+, ou seja, perde um elétron, aqui, ao receber 738 kJ de energia. Essa energia aqui, gente, 738 kJ. Eu fiz a representação do magnésio, com as 3 camadas dele. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, e aí eu estou focando nesse elétron aqui. Então, para arrancar o primeiro elétron da camada de valência, eu precisei de 738 kJ. O que acontece é que quando um átomo perde elétrons, nós vimos isso em raio atômico, a tendência é que o seu raio diminua, ele vai ficar um pouco menor. As camadas vão se aproximar mais, porque tem menos elétrons, diminui a repulsão entre eles e assim por diante. E aí eu tenho agora, esse aqui representa o magnésio, e esse aqui já representa o magnésio mais, já tirei um elétron daqui, esse elétron que eu destaquei. Agora, eu quero arrancar um segundo elétron, e aí eu tenho uma segunda equação. Aqui, gente, está faltando um detalhe, tá? Ele já é o magnésio mais, depois eu conserto melhor no slide. Então, olha só, o magnésio mais, que já perdeu um elétron, vai se transformar agora em magnésio 2+, porque vai perder um segundo elétron. A energia para isso aumentou para 1.451 kJ. Por que a energia aumentou tanto? Né? Ela praticamente aqui dobrou. Bom, o raio diminuiu, os elétrons estão mais atraídos pelo núcleo e a energia para arrancar esse elétron precisa ser maior, preciso de uma energia maior, mais intensa. Bom, o magnésio mais perdeu mais um elétron e agora ele perdeu a camada de valência todinha, né? Aqui eu arranquei esse elétron, acabou. Agora ele virou um átomo com 2 camadas apenas, perdeu a camada de valência ali. O magnésio 2+, agora perdeu a camada M, ele só tem as 2 próximas ao núcleo. Então, essas camadas vão ficar muito atraídas pelo núcleo, bem pertinho do núcleo do átomo. E aí, para transformar o magnésio 2+,
Eu vou precisar de 7.733 quilojoules para arrancar mais um elétron, para ele se transformar em magnésio 3+. Muitas vezes, esse tipo de energia a gente não consegue atingir, então acaba nem sendo possível remover o terceiro elétron do magnésio, porque precisa de uma energia muito alta. Ou seja, para tirar o elétron de um átomo, se você dá uma energia X, esse átomo vai diminuir de tamanho. Para remover um segundo elétron, que aí a gente vai chamar de energia de ionização 2, eu vou precisar de mais energia. Para remover o terceiro elétron, mais energia ainda. E se acontecer, de remover uma camada inteira nesse processo, para arrancar um elétron de uma camada mais interna, a energia costuma aumentar muito, absurdamente. É o que aconteceu aqui. Ó, foi de 700 para 1.400, depois para 7.000 e pouco, quase 8.000. Então, ó, aumentou muito, muito. Então, a gente consegue usar a energia de ionização para saber quantos elétrons o átomo tinha na camada de valência. No caso do magnésio, ó, tirei um elétron, a energia dobrou praticamente. Tirei o segundo elétron, a energia foi depois para quase 8.000 para tirar o terceiro, ou seja, esses dois elétrons estavam na camada de valência. Esse elétron aqui, que precisou de toda essa energia, ele já é um elétron mais interno, estava numa camada abaixo da camada de valência. Então, a energia de ionização pode dar até uma informação a respeito da energia necessária para arrancar elétrons e me ajudar a definir quantos elétrons estavam na camada de valência, certo? Lembrando que tiro o elétron, raio diminui um pouco. Tiro mais um, vai diminuindo. Então, cada retirada de elétrons faz com que o raio atômico, o raio iônico, nesse caso aqui, fique cada vez menor. E aí é mais difícil arrancar o próximo. Bom, vamos fazer uma análise de gráfico para a gente entender como é que avalia isso aqui. Esse PI aqui, ó, medido em eletronvolt, para dar esse exemplo para vocês, esse PI é a mesma coisa que potencial de ionização ou energia de ionização, tá? Potencial ou energia de ionização. Podemos usar os dois termos. Mas o que esse gráfico está mostrando para a gente? Ele é um gráfico de número atômico, aqui no eixo X, por energia. Então, vamos dar uma olhada. Ó, aqui é o 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ó, número atômico 10, então, são as representações dos números atômicos. O número atômico número 1 é o hidrogênio. Olha só, a energia de ionização dele é aqui, ó, próximo de 12 aqui, um pouquinho acima de 10. Quando eu vou tentar arrancar um elétron do hélio, a energia de ionização do átomo de hélio é muito maior. Por quê? Porque, vamos comparar hidrogênio e hélio? Hidrogênio, um próton, um elétron. Hélio, um próton, dois prótons. Tem os nêutrons também, gente, eu não vou fazer. E os elétrons aqui. Então, são átomos com tamanhos muito próximos, mas o que acontece é que o núcleo do hélio aqui, ele é mais potente, ele tem maior carga nuclear, ele atrai mais esses dois elétrons aqui. Arrancar um elétron do hidrogênio já não é muito fácil, porque tem atração entre, entre o núcleo e a eletrosfera. Arrancar um elétron, vou colocar aqui, um elétron do hélio, olha só, precisa de muito mais energia. Se para o hidrogênio foi próximo de 12, o hélio foi acima de 20 eletronvolts. Por quê? O núcleo atrai bastante seus elétrons. Aí o que acontece? O número atômico 3 caiu lá para baixo, foi lá pertinho abaixo de 5 aqui, ó. Por que diminuiu tanto? Porque o número atômico 3 é o lítio, e o lítio é um átomo que já tem 3 camadas. Ele tem o núcleo, uma, 2 camadas. E o elétron aqui da camada de valência está mais afastado do núcleo, precisa de menos energia. Aí vai aumentando. O número atômico do próximo elemento é 4. Ele também tem 2 camadas, que seria o berílio. Vocês podem acompanhar isso numa tabela periódica. Só que o berílio tem mais carga nuclear aqui, ó, tem mais prótons, né? Então, as camadas, elas estão um pouquinho mais próximas, precisa de mais energia.
E assim por diante, vai aumentando até chegar no 10. Ó, aqui no 10 eu tô no gás nobre, aqui é o neônio. O que acontece aqui? Lá no neônio eu tenho 10 prótons e 10 elétrons. E eu tenho apenas duas camadas. Então, os elétrons estão bem pertinho do núcleo. Bastante energia para remover. Aí, cai aqui, número atômico 11. Por que o 11 diminuiu tanto? Porque o 11 é o sódio, gente. E o sódio tem 3 camadas, então o átomo fica maiorzão. Deu para associar? Quando o raio é grande, eu preciso de pouca energia. Quando o raio vai ficando pequeno, acontece isso aqui, ó, nos gases nobres. Aqui eu tenho o número atômico 18. Eu vou ter a energia mais alta. Fazendo um desenho aqui, né, grosseirinho, ó, gases nobres estão aqui, gases nobres têm energia bem alta, ó, a energia cresce para a direita, e aqui o raio não diminui para cima, então a energia cresce para cima. É assim que a gente faz aquela projeção, né, com as setas, para saber se a energia está aumentando ou se ela está diminuindo. Agora, um exemplo de um exercício, para a gente ver a aplicação disso. As letras Y, X, né, W, X e Y e Z designam 4 elementos escolhidos entre as colunas 1, 2, então metal alcalino, alcalino terroso, e 13 da tabela periódica. Então, ele está mostrando ali, né, dizendo onde esses elementos se encontram. Vamos lembrar? Elemento da família 1 tem 1 elétron de valência. Elemento da família 2, 2 elétrons de valência. E elementos da família 13 têm 3 elétrons de valência. Isso aqui vai ser importante. Bom, eles deram as energias de ionização para arrancar até 4 elétrons. Ó, para arrancar 1 elétron, para arrancar 2, 3 e 4 elétrons desses átomos. Como que isso vai funcionar? Vamos olhar para o átomo X? Pegar o X de exemplo. Olha só, para arrancar 1 elétron de X, precisou de 400 quilojoules. Para arrancar o segundo elétron, precisou de várias vezes mais, ó, 3.000 e pouquinho. Aí, para arrancar o próximo, aumentou de 3 para 4.000 e depois para 5.000. Repara que aqui, ó, teve um aumento brusco para arrancar o segundo elétron. Vou pegar um outro aqui, vou pegar o Z agora. Para arrancar o primeiro elétron do Z, foi 590. Para arrancar o segundo, 1.000 e pouquinho. Para arrancar o terceiro, ó, quase 5.000. Então, teve um aumento brusco aqui. O que esses aumentos bruscos indicam? Quando o aumento da energia é muito grande, significa que eu estou retirando elétrons de uma camada mais interna. Essa informação me ajuda bastante. Eu posso dizer que o Z é um elemento que tem 2 elétrons na camada de valência, porque quando eu fui retirar o terceiro, a energia aumentou muito. Então, ele está na família 2. O elemento X já teve um aumento do primeiro para o segundo. Então, quando eu fui arrancar o segundo, eu já estava numa camada mais interna. Ele tinha 1 elétron apenas na camada de valência. Vamos fazer com os outros 2 que ainda estão faltando. Vou pegar uma outra cor aqui. O W, 500 e pouco, 600, 1.800, 2.000 e pouco, 11.000. Olha só, esse é o aumento brusco. Então, significa que, ao retirar 1, 2, 3 elétrons, eu removi a camada de valência, esse átomo aqui, da família 3. 3A, né? Ou 13. Vou botar 13 por causa da resposta. E o Y, vamos ver o aumento. 400 e pouco, 4.000 e tralalá, 6.000, 9.000, foi tendo aumentos, mas o aumento maior foi aqui. Então, provavelmente, esse elemento é da família 1. Aí a gente vai ter que fazer as associações. Os valores das sucessivas energias de ionização de um átomo podem dar uma indicação do seu número de elétrons na camada de valência. Analisando as informações contidas na tabela, conclui-se que a associação correta entre o elemento e a coluna, né, da tabela periódica
É. Agora a gente tem que achar qual que está certo, né? Ó, aqui está dizendo que o W é da coluna 1, da família 1A. Mentira. O X é da coluna 2. Não, X é da coluna 1, é um elemento da primeira família. O Y é da coluna 1. Opa, acabamos de descobrir a resposta. Vamos só confirmar que a D não pode ser. Ó, o Z é da família 13? Não, nós vimos que é da família 2. Então, o elemento que encaixa, né, a resposta certinha é só o da letra C. Ok. Bom, e finalizando aqui, eu já tinha mostrado essas setinhas antes, né? Ó, como a energia ela é inversamente proporcional ao raio, quanto maior o raio, menor a energia e vice-versa, o raio atômico cresce para baixo, a energia de ionização cresce para cima. O raio atômico cresce para a esquerda, a energia de ionização cresce para a direita. Então, quanto mais acima e mais à direita, maior será a energia de ionização de um átomo, né? A energia necessária para arrancar elétrons, transformando o átomo em cátion. Bom, eu acho que sobre a energia de ionização falei de tudo. Se vocês tiverem dúvida, me escrevam, mandem recado ou anotem para perguntar durante a aula. Tabela periódica para finalizar, né? Sempre bom. Não façam exercício sem uma tabela do lado. Eu acho que acabamos, tá? Bons estudos!